A santa paz de Deus a toda querida irmandade do canal CCB Sem Reforma, tudo bem? Hoje vamos abordar uma passagem na Bíblia que diz assim: Deus manda 2 ursos matarem 42 crianças porque elas zombaram do profeta Eliseu, chamando de careca, calvo. Segundo Reis capítulo 2. Isso chama-se justiça divina. Ninguém quer pregar essa verdade nas igrejas hoje. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Em algumas traduções diz que eram pequenos moços. Mas, o que realmente importa é que, com as coisas que são de Deus, não se deve brincar. Se vê muitas igrejas pregando só bênção, e nada de ensinar obediência e respeito com as coisas de Deus. Acorda, povo! Qual seria a sua opinião, meu irmão, minha irmã? Deixa lá nos comentários. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês ouviram aí essa parte em que está em 1 Reis, né, irmãos? Irmãos, esta parte aconteceu mesmo. O profeta Eliseu estava subindo, né, as montanhas, e ali tinha umas crianças, e as crianças, desrespeitando o homem de Deus, começaram a debochar, a falar: sobe calvo, sobe calvo. Oh, Eliseu então deveria ser um pouco careca, né? No caso dessas crianças, o qual o homem de Deus então amaldiçoou as crianças. E saiu ali 2 ursos do bosque e as despedaçaram. 42 crianças. Veja bem, irmãos. Ou se fosse hoje, né? As pessoas iriam ficar chocadas. Mas o que nós podemos, irmãos, tirar de proveito, no melhor modo de dizer, né? Não é proveito das crianças mortas, mas em termos de reflexão, irmãos, desta parte. Para nós não brincar com as coisas de Deus, nós não brincar com o Criador, não com o Deus criado. Porque, irmãos, existem 2 deuses na mente dos irmãos, das irmãs, dos evangélicos. Existem 2 deuses. Eles falam, nós falamos, que servimos a um Deus todo-poderoso. E isso é certo. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Aqueles que falam, irmãos, eu sirvo a um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus em que este Deus, ele não joga a alma fora, ele perdoa, ele leva para o céu. Sim, se você está falando desse Deus, irmão, irmã, é o Deus que nós servimos na congregação cristã no Brasil. É o Deus da misericórdia, é o Deus do amor. Mas, veja bem, o mais muda alguma coisa. O mais é que tem 2 deuses. O Deus criador, que é o todo-poderoso Deus, e o Deus criado. Como é, irmão Paulo, esse Deus criado? Nós servimos a 2 deuses? Eu não falei que nós servimos a 2 deuses. Nós servimos a um Deus só. Mas tem certos irmãos, certas irmãs, certos críticos, em que eles fazem 2 deuses. Eles sabem do verdadeiro. Eles sabem em que nós servimos a um Deus verdadeiro. Só que o outro Deus é o Deus criado. Existe 2 deuses. O Criador do universo, da terra, de tudo. O poderoso Deus, que nós adoramos. Né, irmãos? E tem o criado na nossa imaginação. Mas, irmão Paulo, o criado, o que é que ele faz, irmão Paulo? O criado. Aqueles, irmãos, em que tem um Deus criado na imaginação. Ele não serve a um Deus todo-poderoso. Ele sabe que o Deus todo-poderoso, ele vai até ali, na casa do Senhor, buscar o Deus todo-poderoso. Mas chegando ali, irmãos, ele começa então a criar um Deus. Isto, criar um Deus. Veja bem, o Deus criado, irmão, é um Deus da imaginação. Um Deus que não pode fazer nada
é um Deus fraco, um Deus arrogante, um Deus matador, um Deus que quando a pessoa pede para ele pôr a mão, né, naquele outra pessoa para que vá mal, para que pague. Vocês já ouviram aquelas pessoas que chegam e falam: olha, quando Deus pedir conta, ele vai pagar. Ele vai pagar. Vou colocar eles na mão de Deus. Este Deus, na maioria das vezes, é um Deus criado. Não é o Deus criador. Essas pessoas que falam isso, irmãos, eles não estão falando do mesmo Deus que nós servimos e sentimos Ele. Eles estão falando de um Deus criado, que é um Deus não misericordioso. É um Deus que quando a gente vê um irmão fraco, em algum erro, a gente não vai lá para estender a mão. A gente vai ali para condenar, para falar aquele irmão ali já era. Aquele irmão ali, ó, vai para o inferno. Olha, quando Deus pedir conta, vai jogar ele no leito de enfermidade, ele vai sofrer. Este é o Deus criado que muitos adotam, irmãos. Agora, aqueles que adotam o Deus criador, ele olha, ele dobra o seu joelho e fala: Senhor, tem misericórdia daquele meu irmão. Senhor, prepara um emprego para aquele meu irmão. Senhor, dê céu para ele. Ele está na mesma caminhada que eu, Senhor. Estamos na mesma andada, Senhor. Estamos caminhando rumo a celestial Sião, Senhor. Mas tem aqueles, irmão, que eles acham que estão salvos e os outros estão ali praticamente, né, irmãos, condenados. Este versículo da Bíblia muitos não conhecem, muitos não sabem, em que Eliseu amaldiçoou essas crianças. Porque faltou com respeito naquela época. O homem de Deus tinha muito respeito, irmãos. E naquela época vocês podem observar que Eliseu herdou, irmãos, a capa de Elias. Irmãos, Elias falou para ele: peça o que você quer, que eu te dou em porção dobrada. Ele podia pedir muitas coisas, irmãos. Podia, mas ele só pediu o quê? A capa de Elias. Porque ele sabia que iria passar para ele, né? Do profeta Elias para ele. Ele queria as bênçãos dos céus. Ele era homem de Deus. E hoje em dia a gente vê aqui, irmãos, muitos, né, aí desonrando os homens de Deus. Muitos aí praticamente, vamos dizer, irmãos, a gente falar de uma pessoa, vamos supor, fala de um ancião, fala de um cooperador, fala, né, cooperador de jovem, todos vão entender, né, irmãos? A pessoa tem livre expressão de criticar, de falar contra a pessoa. Muitos aí falam: eu não estou falando contra a pessoa, mas contra o ministério dele que ele exerce na congregação. Mas essa pessoa não sabe, irmãos, que além dele, é minha opinião, irmãos, faltar com respeito a um ser humano, a uma pessoa que tem sua família, tem seus filhos, seus netos, né? E hoje em dia na internet a gente vê muita coisa aí, né? Pessoas querendo denegrir a imagem da outra, querendo colocar na internet coisas, um deslize que a pessoa dá. Vamos supor, o marido aí não está certo, né? Nunca falei que isso é certo, agride a sua esposa, aí coloca em rede nacional aí, para todo mundo ver e criticar a pessoa, ou alguém, até a polícia ir atrás da pessoa. Hoje em dia a internet está assim, irmãos, está complicado, né? E muitos colocam, né, o jeito dos anciãos, cooperadores. Mas, irmãos, o que nós estamos falando é desse Deus criado, dessas pessoas. Que essas pessoas, eles acabam, né? Eles acabam blasfemando contra o Deus Criador. Eles estão falando contra o Deus Criador. Porque o Deus Criador que fala na boca dos servos de Deus, pela profecia da palavra, irmãos, eles acham que estão servindo a um Deus Criador. E eles estão servindo a um Deus criado na imaginação deles. Eles tratam o Deus, né, que nós sentimos
como um Deus criado. Eles tratam Deus como um Deus que eles falam o que Deus tem que fazer. Né? Eles chegam na internet aí e falam, o Deus que desceu, que foi lá para o madeiro da cruz, sofreu o espeto, espetaram a carne dele, ele sofreu ali, irmãos. A gente dá um toque na unha aí, vira a unha, que nem uma vez eu virei a unha, uma dor terrível. Nem a moça do posto quis ver minha unha, uma dor terrível. Agora imagine Deus, Jesus Cristo ali na cruz, irmãos, sendo crucificado, espetado, né? Que às vezes a gente troca o nome de Deus, que Deus estava na cruz, não. É que Deus, Jesus é o mesmo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está na cruz, Jesus Cristo está na cruz, irmãos. Sofreu aquilo tudo para a pessoa chegar aí, tratar Deus como poderoso, como um Deus criado. Como que, ó, você sofreu, mas eu recebi esse perdão. Meus pecados foram lavados porque você sofreu. Né, irmãos? É a mesma coisa de eu querer levar proveito no sofrimento dos outros. E Jesus Cristo, por amor ao próximo, irmão, padeceu dura morte de cruz para salvar todos nós. Mas não para falar que já estamos salvos. Para salvar, né? Que éramos todos condenados, irmãos. Com o pecado dos antepassados, né, irmãos? Que pecaram, que fizeram grandes coisas, né, irmãos? Aí Jesus Cristo veio interceder por nós, padeceu dura morte e deixou aí, né, a promessa que ele virá em nuvens em glória para buscar os escolhidos, não quem escolheram Jesus. Eu aceito Jesus, não, para vir buscar os meus escolhidos. Não é assim de qualquer maneira. Jesus Cristo não vai escolher pessoas erradas, não, irmãos. Ele é o Deus criador. Ele perdoa, tem misericórdia. Quer ver? Eu anotei aqui, irmão, veja bem. O Criador só é imaginação. Ele não pode fazer nada. Ele só está na imaginação das pessoas. Essas pessoas que criticam a obra de Deus, critica uma coisa, critica outra, é o Deus da imaginação deles. Coitado, eles não têm culpa. Não tem culpa, irmãos. Um cooperador, quando larga a casa do Senhor, tem muitos que largam a casa do Senhor. Larga a casa do Senhor, o que eu quero dizer, deixa eu explicar direito, né? Antes que vão entender errado os que saíram, renunciaram o ministério. Tem muitos que renunciam o ministério porque não quer mais. Quer servir a Deus ali no banco. Outros renunciam o ministério por causa de trabalho. Outros por alguma divergência em que ele acha que está sendo perseguido, que está sendo dessa forma, da outra. Ele fala, não, eu quero ficar em paz com a minha família, vou supor, não quero ficar todo o culto ali atendendo o culto. Quero viajar, né? Os filhos tudo casou. Irmão, não é errado. Vá ali, renuncia. Eu não quero mais, Moisés, mas sai com as mãos limpas, servindo a Deus do mesmo jeito. Não é porque deixou de ser cooperador que a Irmandade vai virar a cara. Não. A Irmandade vai ver a dignidade da pessoa. Quando um cooperador renuncia, que a gente vê que ele congrega, né? Tudo bem, irmão. Agora, quando aqueles que renunciam e cospe no prato que comeu, quando estava pregando, pregava uma coisa, depois que sai, fala totalmente contra essa coisa, irmão, pode crer que o errado não era o ministério que perseguia, não era a congregação, era o próprio cooperador que já queria sair, já estava com o pé na igreja, outro lá fora. Isso daí é fato, irmãos. É fato que eu já vi vários assim. Já vi cooperador provado que levou a carta para o culto para renunciar, chegando ali, Deus, o Criador, falou para ele, eu te coloquei no ministério, não foi o homem que te colocou. Rasga essa carta. Revelou mesmo, irmão. E o irmão que estava na frente apontou para o irmão, pode rasgar a carta que eu vou te levar até o final. Que essa missão eu dei para você. E o irmão ali chorando, sentindo a presença de Deus, rasgou a carta. Porque essa obra é a obra de Deus, irmão. É a obra do Criador, não do Deus criado. Olha, eu conheci uma irmã nossa, irmãos. Não é aí fora, não. Existe também irmãos de outra denominação que fala isso. Que a irmã falou, olha, aquele diácono, assim, irmão Paulo, a irmã falou para mim, irmãos, sabe aquele diácono de tal lugar? Sei. O irmão sabia que ele faleceu? Eu falei, Deus recolheu? Não, irmão, ele faleceu. Eu falei, não,
Deus recolheu. O servo de Deus foi com o Senhor Jesus. Do jeito que o irmão quiser falar, tá bom. Mas eu pedi para Deus fazer justiça. Irmão, ela usou o Deus imaginário, o Deus criado. Ela mandou Deus matar ele. Em Deus nós não mandamos, irmão, nós somos servo inútil. Irmãos, nós temos que, quando se referir a esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, dobrar o joelho e ser um servo inútil. Perante Deus nós somos um servo inútil. Perante o diabo, com a força de Deus nós somos fortes. Nós temos que ser fortes. Porque muitos aí têm um dom de expulsar demônio. Mas se referindo a Deus Criador, irmãos, nós somos um pó. Menor do que o grão da areia do mar, irmãos. Tem muitos que querem mandar em Deus. Senhor, mata aquela irmã. Senhor, faz que aquele irmão perca o emprego. Aí quando a gente vê, irmãos, muitos, que até testemunho, viu, irmãos? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando o que eu estou abordando aqui. O Deus Criador e o Deus Criado. Muitos levantam para testemunhar, às vezes não percebem. Irmão, Deus me abençoou, Deus arrumou um emprego, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Já aquele irmão, que me perseguia, olha, morreu atropelado, olha, perdeu o emprego, está lá na sarjeta bebendo. E fala com aquela satisfação que como Deus fez justiça na vida dele. Irmão, ele usou do Deus criado, ele não usou do Deus Criador. Porque se ele usasse do Deus Criador, ele postava o joelho e falou, Senhor, vai ao encontro dele, faça justiça, Senhor. Mostre para ele que ele está errado. E se eu puder, Senhor. É difícil isso, viu, irmãos? É difícil. A gente também fala, mas é difícil. Mas estou usando o lado aqui do Deus Criador. Em que há dois deuses, sim, irmãos. Dentro das igrejas. Não vou falar só congregação. Todas as igrejas têm dois deuses. Eu já ouvi irmãos de outra denominação falar assim. Tem aqueles que servem a Deus Espírito e Verdade. Quando vê o irmão machucado, vai ali estender a mão. Aí o irmão parou, vou lá visitar meu irmão. Chegando lá, o irmão já naquela fraqueza, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, irmão. Não sei se esse irmão está vivo ainda. Se ele vê os meus vídeos, ele mora em Santos. Santos é grande, né? Uma vez eu ia comprar um trompete. O meu sonho é um trompete prateado, né? Eu só tinha aqueles de latão prateado. De prata, cor de prata mesmo. O meu sonho é ter um trompete desse. E uma vez eu recebi o 13º da empresa e eu falei para a mulher, esse 13º, nossas dívidas já está tudo paga. Eu tinha uma economia no banco. Eu falei para ela, esse 13º é para me comprar o meu trompete prateado. Eu vou comprar. Eu vi aqui no anúncio do jornal, tem uma pessoa vendendo um da Yamaha prateado, na época, irmãos, 1.200. Eu fui até a casa da pessoa, irmãos. Fui até a casa da pessoa. Bati campainha, a pessoa, eu conversei com você agora à tarde, eu vim ver o trompete. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Abriu a porta. Quando abriu a porta, irmãos, era o nosso irmão que tocava do meu lado, irmãos, fumando, bebendo. Tá uma fumaceira de cigarro dentro da casa dele. Ele, quando me viu, ficou pálido, irmão. Ficou pálido. E eu, irmão, tudo bom, tal, eu tô vendendo, porque eu tô com... Aí começou a dar desculpa, que eu tô com problema de saúde, que não sei o que, que não sei o que. E tinha alguém na casa junto com ele, né, irmãos? Irmãos, eu não senti de que aquele trompete estava barato, que era lindo o trompete dele. Eu vi, ele mostrou no estojo, eu fiquei doido pelo trompete. Mas uma coisa falou no meu coração, irmãos. Não compra, não compra. E eu não comprei o trompete dele. Talvez, aquele dia, se eu comprasse o trompete dele, seria, irmãos, seria ali uma parte em que desanimaria mais ele. Ele falou para mim, eu vou te ligar, eu te dou até por 1.000. Tá bom, deixei meu telefone com ele. E comigo pensando, se ele ligar, eu falo que não estou mais interessado. Ele não me ligou, irmãos. Ele não me ligou. Creio que ele voltou para a congregação. É assim, irmãos, que a gente ajuda as pessoas. Não falando, Senhor, olha lá, tá bebendo, eu vi o irmão tomando cerveja ali no bar, o irmão olhando para as mulheradas, o irmão fazendo isso, indo para a praia, e fazendo aquilo. E é assim, ó, a gente vai vir... Não, irmãos. Se puder saudar, quando passar por ele, saúda.
saúde, porque muitos estão lá no mundo, saíram da igreja, mas eles ainda têm o brilho do Senhor, irmãos. Ele ainda é marcado na terra. Ele ainda é marcado. Isto. Eu me lembro, irmãos, numa época em que eu estava numa prova mesmo, né? Na década de 90. Faz tempo, graças a Deus. A internet não estava nem né? Irmãos, e eu deixei de congregar. Deixei uma semana, fui congregar, 2 semanas, fui congregar. Irmãos, eu cheguei a ficar sem congregar uns 5 meses. E os irmãos sabem que quando a gente deixa de congregar, a gente fica fora do que está acontecendo nas igrejas, né? Irmãos, veja bem. E eu já ali pensando, eu não vou voltar mais, porque eu tenho vergonha de congregar, chegar ali, as pessoas falam gracinha, as pessoas olhar para mim. E eu falei, eu acho que os irmãos não me consideram nem mais como crente. Mas só que eu não fui para o mundo, irmãos. Eu só deixei de congregar. Esposa congregava. Fiquei fraquinho um tempo. Irmão, eu só falo maior certeza que foi um teste para mim. Eu fui em um determinado mercado fazer uma compra no Atacadão. E chegando ali a caixa, irmãos, eu estava barbudo no dia, né? Assim, muito serviço, que eu trabalhava com transportadora. E não dava tempo nem de vir em casa almoçar. Almoçava no meio da rua. E eu tava barbudo e eu fazendo aquela comprinha rápida. A moça do supermercado parou, fitou o olho para mim e falou assim: moço, posso fazer um pedido? Eu falei: se eu puder. Ela falou assim: fala alguma parte de Deus para mim, que eu estou triste. Eu estou aqui amargurada de alma. E eu sei que o senhor é evangélico. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, vai fazer 5 meses que eu não vou na igreja. O que eu vou falar para essa moça agora? É um fraco também? Eu falei: moça, o negócio é o seguinte, a gente faz tempo que eu não congrego o meu serviço, mas a gente tem que voltar para a casa do Senhor. A gente tem que servir a Deus. Temos que estar ali, ó. Porque esta parte da gente ir para a igreja é tipo que nem uma corrida. Sabe essas corridas de São Silvestre? Estão indo tudo no mesmo objetivo. Ganhar, não é? Ganhar. Nós somos ganhar a vida eterna. Se um irmão vai na frente e não olha para trás para pelo menos puxar o outro fica para trás, perde as forças. Não tem ninguém para ajudar ele. E eu falando ali para ela, ela encheu o olho de lágrima. E aí eu falei para ela: por que você descobriu que eu sou evangélico? Né? Ela falou: não sei, algo no senhor assim. Algo no senhor assim. Disse que o senhor é. Irmãos, isso daí eu compartilho com vocês. Porque tem muitos que acham que Deus não... O diabo fica ali, ó. Tá vendo? Perdeu tudo que você tem. Perdeu tudo que você tem. E não é assim não, irmãos. Muitos se acham que está com depressão por causa disso. Não é isso não. É o próprio inimigo que pega a brecha, a fraqueza do homem para falar isso no ouvido. Então esta é uma parte que eu queria abordar com vocês. Já estamos indo para o 22 minutos. Irmãos, temos 2 deuses. Só temos que servir um. O outro Deus, entre aspas, que nós temos, né? Tem muitos irmãos que é na imaginação. Tem muitos críticos que criam esse Deus na imaginação. Em que eu nunca vi um Deus fazer confusão da própria Bíblia. Isto. Tem aqueles que lêem a Bíblia para pregar o que Deus está mandando, tanto de correção como de bênção na tua vida. Agora tem outros Deus, tem outros que usam esse Deus criado para fazer distinção, para fazer briga, os irmãos não ficarem em união, jogar um irmão contra o outro, jogar um servo de Deus contra a igreja contra o servo de Deus. Este, irmãos, eles está com Deus imaginário. Temos que tomar cuidado, quem serve a Deus e quem serve o Deus imaginário. Nós, porventura, estamos indo na casa do Senhor, na congregação que está no Brasil, porque sabemos que ali tem um Deus todo-poderoso. Mas as pessoas às vezes saem de casa com um Deus imaginário na cabeça. E quando sai com um Deus imaginário na cabeça, irmãos, ele dá brecha para que o inimigo faça confusão. Né? O espírito da fofoca, o espírito da distinção. Olha só, irmãos.
Está na imaginação até uns... Olha só o que diz aqui. Temos até feiticeiros dentro da igreja. Isso mesmo, feiticeiros. Olha só. Ai de vós todos que têm o espírito de feitiçaria. Onde é manifesto o espírito de feitiçaria? Veja bem. Veja bem, irmãos. Olha só. Você olhando para alguém que te ofende, ou você fica ofendido, e você olha para a pessoa e diz bem assim: vou te colocar nas mãos de Deus. Você vai ver o que vai acontecer com você, porque o meu Deus, ele não falha, porque o meu Deus faz isso, porque o meu Deus faz aquilo, porque o meu Deus, ele me honra. Muitas pessoas usam do Deus Criador, um Deus que é comandado por ele, um Deus que faz as coisas sobre a conveniência dele, sobre o pensamento dele, né? Ele não tem um Deus em que ele fala: vou prostrar o joelho perante Deus, vou te apresentar em orações, vou pedir para Deus que Deus tenha misericórdia de você, que Deus faça você enxergar o certo. Ele se recorre, a maioria, viu, irmãos? A maioria que vocês veem aí que critica a congregação, a maioria que usa de feitiçaria, né? Que isso daí é feitiçaria, para amaldiçoar um, amaldiçoar outro, dizer que ele vai pagar, né, irmãos? Quem somos nós para falar que a pessoa vai pagar? Temos que deixar nas mãos de Deus, irmãos. Entendeu, irmãos? Temos que deixar nas mãos de Deus. Senhor, faça justiça e dê esta pessoa que me fez o mal nas minhas mãos. Como dar nas minhas mãos? Não é dar nas suas mãos ele todo estrangulado, estraçalhado, na sarjeta, dar ele todo, né, quebrado. Não. Dar ele na minha mão, sabe o que é? Que Deus fala: eu vou te dar o teu inimigo na sua mão. Sabe como é que é? Ele vai te dar uma possibilidade de você mostrar para o teu inimigo que quem está com você, que é esse Deus Criador, é paz e amor e misericórdia. A pessoa que te fez o mal, que te fez algo e que deixou você triste, você abatido, você sofreu bastante, Deus vai te dar na sua mão para você cuidar dele, para ele ver bem assim: este crente, essa irmã, esse irmão, eu fiz tanta coisa para ele, eu maltratei, xinguei, fiz ele sofrer, e hoje ele cuida de mim, ele tem misericórdia de mim, ele me ajuda, ele não ficou magoado, ele não guardou raiva. Aí sim Deus dá na sua mão, como se diz: meu filho, ele está na sua mão, ele te fez o mal, você vai cuidar dele, para ele saber que eu sou Deus na tua vida e na vida dele. E é através desse tipo de reação que acontece às vezes, irmão, que Deus faz a obra, e por causa de você, irmão, Deus chama uma família inteira. Muitos irmãos sofrem com vizinhos. A maioria dos irmãos é com vizinho. A maioria da irmandade sofre dentro da família. Impressionante, irmãos. É no meio familiar, parte carnal. E também é no meio da família de Cristo também. Só que no meio da família de Cristo é mais o lado espiritual que você sofre. Mas no meio da sua família carnal, né, você sofre, às vezes, irmãos, até desprezo. Você sofre com a pessoa ali te perturbando dia e noite. Ainda mais quando você é o único crente da casa. Aí sim, a prova é completa. Mas Deus vai dar nas nossas mãos. Ficamos por aqui, irmãos, com este lindo vídeo abordado para nossa querida Irmandade. Eu creio que a nossa querida Irmandade tem o dom do discernimento e pensa como eu, como nós, como vós, né, irmãos? Que tem muitos irmãos aqui, irmãos, simples e com a sabedoria de Deus, né, irmãos? Então, irmãos, comentem. Os novos que estão chegando no canal CCB Sem Reforma, se inscrevam, acione o sininho em todos os vídeos, que cada dia você vai receber um vídeo como este. Tá bom, irmãos? Conto com vocês. Comentem, dê o joinha.
O maior número de joinhas nesse canal vai fazer o vídeo expandir os 4 cantos da terra. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Deus não prometeu para nós que só haveria gozo. Ele também não prometeu que haveria só alegria. Ele disse: no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis no meu nome. Dá glória à igreja. Aleluia. Haverá vales de lágrima, haverá luta na caminhada, haverá, aleluia, batalha, mas não tema, o Senhor será conosco até chegarmos lá. Só quem vai levantar a mão e dar o meu glória.